Olá, gente, vamos aqui a mais um vídeo. Tocaremos novamente no assunto do significado da ideia de o que é igreja. Porque se nós não tivermos conhecimento de fato do que é a coisa, continuaremos tendo ideia completamente equivocada acerca daquele assunto. Por isso que Paulo ele diz lá em Romanos capítulo 12, que é necessário a renovação do entendimento para que possamos discernir. Vai pesquisar esse termo, discernir, que é o verbo dokmazo no grego, que quer dizer aprovar depois teste. Quando você vai fazer uma avaliação antes de entrar no emprego ou um curso, né, você tem que primeiro ser feita a avaliação para ver se você serve ou não, se está hábil ou não para aquilo. Quando você vai no ourives para vender qualquer peça de prata ou de ouro, ele primeiro testa para depois ver se interessa e aí dá o valor de acordo com o material que você vai levar para ver se você aceita ou não. Entendeu? Então, para que se tenhamos ideia do propósito de Cristo ao fundar a igreja dele, nós precisamos primeiro saber o que de fato significa igreja. Porque se nós não fizermos isso, não conseguiremos compreender qual o propósito da igreja nem qual a vontade de Deus. Tanto é, gente, que quando Jesus ele começa a pregar o evangelho após a prisão de João, na nossa versão está lá escrito arrependei-vos. O termo ali arrepender não é o mesmo que converter. A palavra usada ali é metanoiete, do verbo metanoel, que quer dizer mudança de mente. É a mesma coisa que Paulo fala lá em Romanos 12, 2, como também lá em Efésios capítulo 4, não lembro agora o versículo, se é 17, onde é, como também Tessalonicenses, que é mudança de mente. Conversão é o ato que a pessoa faz de virar de frente para trás. Foi o que os Tessalonicenses fizeram, acho que converteram-se dos ídolos para servir ao Deus vivo. Então o judeu precisava mudar a mentalidade para compreender o propósito de Deus, porque a mente deles estavam embotadas pela tradição e pelo costume, né, em detrimento da lei. Porque o que mandava, o que regia o povo, de boca, era a lei. Mas na prática, era o costume, a tradição dos antigos. É só você ler Mateus capítulo 5, que você vai ver isso. Assim como também, né, todo o livro de João, que aconteceu. Né? Então aqui o termo que eu botei aqui, vocês já conhecem, quem assiste o meu canal. É bom você dar o seu like aí, se vocês quiserem se inscrever. Você já conhece esse termo aqui, que é o eclesia. Eclesia, né? Aqui, você pode ver que é a união da preposição ek, quer dizer de dentro de ou de dentro para fora, e o termo klesis, que klesis vem do verbo kalel, que é chamado, convocação, convite, conclamação. Literalmente a palavra eclesia quer dizer congregação, assembleia, ou chamado. Essa palavra eclesia, gente, ela é usada na Septuaginta, a gente chama aqui de Septuaginta, só que no grego e no hebraico não existe gi, esse termo gi. No português só tem 300 anos, se eu não estiver enganado, essa pronúncia é gi. Só tem 300 anos, 310 anos por aí. Essa palavra eclesia, que nós aqui tendenciosamente, por causa do romanismo, chamamos igreja, ela é usada para substituir os dois termos hebraicos edá e kahal ou kehilá. Kahal é o verbo, kahal já é um substantivo, e kehilá, kehilati, já é uma variação do termo kahal, que quer dizer assembleia, ajuntamento, exército, tropa, tudo isso tem nada a ver com a ideia que nós temos. Nesse dicionário aqui, ó, da Paulus Livraria, que eu comprei, você pode olhar na página 573, você vai ver aqui o termo kahal, que quer dizer reunir-se, congregar, juntar-se, é o que nós chamamos de igreja, gente. Aqui é como o verbo kahal. Reunir-se, congregar-se, juntar-se, amotinar-se, concentrar-se.
Porque igreja, a ideia de igreja é o ato de pessoas se concentrarem, se juntarem, reunirem, agregarem, congregarem. Como rifal, ou rifil, é congregar, convocar, reunir. Aí desse verbo kahal, vem o substantivo kahal. Ó, kahal, verbo, terceira pessoa, singular, masculino. E kahal já é como substantivo. Você vai encontrar nas formas de kehal, kehal, kehaleha, kehaler, kehalá, kehalehen e kehalam, que é o que? Grupo, associação, conjunto, comunidade, assembleia, povo, exército, milícia, bando, horda, troféu. Olha o significado do termo que em grego é usado para substituir eclesia, que nós chamamos de igreja, e que na nossa mentalidade embotada vê logo, né, a casinha onde as pessoas se entram para reunir. Aquilo ali, gente, não deve nem ser chamado, como eu já disse em alguns vídeos, né, nem de congregação. Ali é lugar de congregar. Porque congregação é o ato das pessoas se reunirem. Aqui, Kahal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui na página. Kehilá. Kehilá, assembleia. Está lá em Deuteronômio 3:3-4, Neemias 5:7. Muito bem. Agora ainda tem o termo Edá. Esse termo, como eu falei, Kehilá ou Kahal. E Edá no hebraico, que no grego usou esse termo aqui, eclesia, que eu vou dizer daqui a pouco a vocês o que significa isso. Já falei em outros vídeos, mas não custa nada repetir. Edá quer dizer, está lá em Edá, assembleia e comunidade, referindo-se quase sempre a Israel como comunidade político-religiosa. Aqui o termo em Êxodo, capítulo 12:3, que é Adat Bnei Israel. Adat, congregação, assembleia, comunidade, Bnei, dos filhos de Israel. Israel. Está lá em Êxodo, capítulo 12:3, 16:9, 35:4, Levítico 16:5, Números, capítulo 1, versículo 2, 27 e 20, entre outros, né? Já o termo Kehal, que é a variação de Kahal, ou então Kehilá, que é Kehal Adat Bnei Israel. Está lá em Êxodo capítulo 12:6, número 14:5. Que quer dizer é o ato de congregar-se ou reunir-se. É reunião, comunidade, assembleia, reunião, congregação, convocação, entendeu? Pode ser também usado como esse termo Edá, assim como Kahal, como grupo, bando, seguidores, secazes, entendeu? Sempre a ideia, gente, de grupo, de pessoas, ou até mesmo de animais, ou de abelhas, de insetos. Sempre é o grupo de coisas vivas reunindo. Imagine você futucando uma casa de ovelha, ou de abelha, me perdoe. Futucando aquela caixa de abelha, que chama de caixa aqui, né? O que vai acontecer? Elas vão se reunir para atacar aqueles que estão querendo prejudicar. Então, sempre esse termo igreja nunca parte como sinagoga. Que lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, o termo usado, que é epi-sunagogue, não é nem sunagogue apenas, é epi, sobre, sunagogue, sinagoga, que é o lugar pré-determinado de se reunir. Já em Hebreus 12:2 usa eclesia, que é diferente de sunagogue, gente. Sunagogue é um grupo que se reunia para se apartar dos gentios, começou lá no exílio e continua até hoje, enquanto Kahal, Kehilá e Edá, assim como a eclesia, é um grupo que se reúne para buscar o interesse de todos. Amém? Então já falamos aqui do termo Edá, como falei em outro livro, em outros vídeos, vou deixar a prescrição aí embaixo, para que vocês confiram e pesquisem, gente. Agora vamos para esses termos aqui para dissecar, para o vídeo não ficar muito grande. Eclesia.
O termo eclesia era usado entre os gregos para descrever um grupo ou um corpo de cidadãos reunidos com a finalidade de discutir os assuntos do Estado. É o que nós chamamos hoje de políticos, mas não com essa politicagem aí. Vocês sabem que a Grécia foi o berço da democracia. É só pesquisar. Em Atos capítulos 19 e 39, fala justamente sobre isso, né? O caso de Demétrio, que tentou pegar o coisa dele particular, que era o negócio dele que estava tendo prejuízo por causa da mensagem do Evangelho, e agora tentou influenciar o povo desinformado, como hoje em dia, né? Uns pequenos grupos, começa a fazer algumas coisas aí, né? Faz uso até de grande rede de televisão, para poder meter o povo em uma coisa que nem ele sabe o que é. Depois leiam o capítulo 19 de Atos, para você ver a história, se não assemelha aos dias de hoje. Atos capítulos 19 e 39. Olha o que o rapaz diz aqui. Quem foi? O escrivão da cidade pegou e disse assim, vou ler a partir do 34, a partir do 35, para você entender. Acalmando afinal a multidão, o escrivão da cidade assim falou, cidadãos de Éfeso, quem há entre os homens que não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Artemis e de sua estátua caído do céu? Sendo indubitáveis essas coisas, é preciso que vos portei calmamente e nada façais de precipitados. Trouxeste aqui esses homens, não são culpados de sacrilégio nem de blasfêmia contra a nossa deusa. Se, pois, Demétrio e os artesãos que estão com eles têm alguma coisa contra alguém, há audiência e há procônsules que apresente queixa. E se tiver de ainda outras questões além destas, serão resolvidas em uma assembleia legal. Assembleia. Vou ver aqui como é que está no grego. O termo aqui é assembleia. Novo Testamento, do grego analítico. Assembleia legal. Atos capítulo 19, versículo 39. É aqui, ó. Enomo eclesia, legal assembleia, legal igreja. Que na nossa cabeça, igreja é o lugar de congregar. Tanto é que, por mais que as igrejas evangélicas digam que nós é que somos igreja, na prática, na verdade, eles fazem que nem o catolicismo romano. As pessoas só interessam para isso aqui, ó. Somente juntar para fazer campanhas, fazerem culto disso, culto daquilo outra, porque tem conta a pagar. Enquanto as pessoas, as ovelhas, que deveriam ser valorizadas, mas isso aqui que é assunto para outra, né? A Septuaginta usa para designar o ajuntamento de Israel, né, convocado para qualquer propósito. Olha, para designar o ajuntamento, porque igreja também quer dizer ajuntamento de Israel, convocado para qualquer propósito definido. Ou um ajuntamento considerando a representação da nação, como nos gregos, né, um pequeno grupo de cidadãos reunidos com a finalidade de discutir os assuntos do Estado. Se lembra de Davi, que se reuniu lá, que ele com toda a congregação de Israel estava sendo lá afrontado por Golias? Aí Davi, por causa de Davi, levou com que todo o ajuntamento de Israel lutasse e derrotasse os filisteus. Então, considerando o representante da nação inteira, que em hebraico geralmente é usado o que, como eu falei aqui? Kehilá, Kahal, Edá. Ou até An, que quer dizer povo. A palavra An quer dizer povo. Então, Ek mais Klesis, Ek quer dizer de dentro para fora, e Klesis chamado convocação do verbo Kalel. Romanos capítulo 11, versículo 29, diz uma coisa interessante. Vamos lá, Romanos capítulo 11, 29... Porque os dons e o chamado de Deus é sem arrependimento. A palavra aqui, chamado. Chamado. Os dons e o chamado de Deus são sem arrependimento.
Então é chamado, convocado. Você nunca vai chamar ou convocar algo feito de pedra, de tijolos, de blocos, de palha, de tábuas, seja lá do que for. Você chama as pessoas, você convoca as pessoas. E outra, já leu o que foi que Jesus falou à mulher samaritana? Não nesse monte nem em Jerusalém. Se quiser ter um ponto para poder se reunir, né, um epissinagogue, que seja, mas não use aquele negócio, aquela instituição, supervalorizando em detrimento das pessoas. Já foi aqui falado, né, que também é usado em Atos capítulo 19, 32, 41, como uma turba eclesia, como uma turba revoltada. Eclesia usada em Atos capítulo 19, versículo 32 e 41, vamos ver aqui. 32 e 40. Uns gritavam uma coisa, outros outra. A assembleia estava totalmente confusa. Imagine aqui, a igreja estava totalmente confusa. E igreja é aquilo que, gente? A multidão que se juntou, influenciada por Demétrio e seus artífices, contra Paulo e contra, né, a multidão persuadida deixando os judeus. E contra as coisas Jazão, eu não lembro aqui. Depois você leiam todo o capítulo 19, capítulo 19 a partir do versículo 23. Né? Então, toda a assembleia, a palavra assembleia é eclesia. Imagine, será que estava lá um templo construído, estava lá confuso, influenciado por Demétrio, para que Paulo e os que estavam pregando Jesus fossem expulsos de lá de Atenas? Versículo 42 diz assim, ó. 41, versículo 41. Nessa versão que é de Jerusalém não tem, só tem até o 40. De mais a mais, estamos correndo o risco de ser acusado de sedição pelo que hoje aconteceu, não havendo alguma coisa que possamos alegar para justificar essa aglomeração. Com estas palavras, dissolveu a igreja, a assembleia, a congregação, o ajuntamento. Por falta de conhecimento, meu povo é destruído. Como negaste o conhecimento acerca de Deus, Deus também te rejeita a ti, para que não seja sacerdote diante do Senhor. E o que é sacerdote, gente? O sacerdote era responsável pelo quê? Quem deveria ensinar o povo? Vocês já leram Neemias capítulo 8? Que o sacerdote Esdras e seus auxiliares fizeram? E toda a igreja de Israel, toda a comunidade de Israel, toda a congregação de Israel, todo ajuntamento de Israel, do mais velho ao mais novo, todos que faziam uso da razão, se congregaram e chamaram o sacerdote Esdras para que lessem o livro da lei. Eu pergunto, gente, esse negócio que nós chamamos de igreja hoje, ele chama alguém? Ouve alguém? Entendeu? Faz uso de razão? Vamos ler agora para encerrar, Hebreus capítulo 12, capítulo 2, versículo 12, e Hebreus capítulo 10, versículo 25. Hebreus capítulo 2, versículo 12 diz assim, ó. E mais, porei nele a minha... Não, isso mesmo, 12. Dizendo, anunciarei o teu nome aos meus irmãos e em plena assembleia te louvarei. Vamos lá para o texto grego. O problema é que na versão você não dá para ver. É preciso aprender o grego e hebraico, nem que seja para ler, para você ver a diferença. Não é a mesma coisa você chupar uma laranja e tomar um suco da laranja, principalmente se for um suco com água e açúcar. Aí é que vai ter o problema maior ainda. Uma coisa é você comer uma manga e outra coisa é você tomar o suco da manga, ou pior, tomar o refresco da manga. E a maioria das versões nem suco é refresco, porque tem muita essência dentro. Hebreus 12, 2. Legon, dizendo, apangelo, anunciarei, to onomassu, o nome de ti, tois aos adelfois, aos irmãos, mu, de mim, em meso, em meio,
Eclesia, assembleia. Ruminessorse, louvarei a ti. Ó, eclesia. Agora, ó como é que está Hebreus capítulo 10, 25, já terminando. Olha a diferença de eclesia, Hebreus 10, 25. Que muita gente usa como, não, irmão, deixa a igreja, está escrito lá em Hebreus 5, não abandoneis a vossa congregação, como é costume de algum. Gente, a carta é aos Hebreus, está falando aos Hebreus. O termo ali não é igreja, o termo ali é sinagoga. Sinagoga foi fundada com um propósito diferente do que Jesus fundou a igreja. Pesquisar, gente. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, as palavras da profecia não é de particular interpretação. Hebreus 10, 25. Que não, encatalei ponteis, vos desertei, ten a epissunagogue, para a eclesia, epi, sobre, sunagogue, sinagoga, realton, de nós mesmos, e não esqueçais ou deixais a sobrecongregação de vós. Por que epi? Que está sobre a sinagoga, porque a sinagoga é o grupo, é as pessoas. E epi quer dizer sobre sinagoga, ou seja, um lugar pré-definido. Esse modelo que nós usamos hoje, gente, é o modelo das epissinagogas, porque separa. Existia, se eu não me engano, 4 facções de sinagogas diferentes no tempo de Jesus. E para piorar, além das sinagogas, existiam os fariseus, que geralmente a sinagoga era dos fariseus, existia os herodianos, fariseus, saduceus, os zelotes e os essênios, 5 grupos. Os herodianos eram que puxavam para o lado dos romanos. Então, além de haver 5 grupos, ainda havia 4 tipos de sinagoga diferentes, 4 pensamentos diferentes, 4 partidos, 4 facções, 4 raireses, 4 seitas. Assim que Deus em Cristo continua nos abençoando. E se a gente não renovar nossa mente, gente, se a gente não estudar, não pesquisar, vamos estar pregando, achando que é a verdade, fazendo que nem Paulo, que estamos defendendo Deus e defendendo a verdade, quando na verdade estamos defendendo dogmas de segmentos partidários, heréticos, que a palavra partidarismo que Paulo usa lá é raireses, quer dizer isso. Entendeu? Que eu vou botar o significado aí, se eu não esquecer, na descrição do que significa o termo heresia. Que Deus em Cristo continue a nos abençoar e tenha misericórdia de nós e nos dê graça. Abra sua mente, estude, pesquise e ore a Deus para que venhamos voltar ao propósito de Cristo, que é disseminar o Evangelho, não é ficar presos em 4 paredes, é ser preparados e sair fazendo o que Paulo fez, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.